Eu acredito que se você é capaz de superar uma fase de pressão, você sempre volta melhor. É como uma mola, sabe? Você vem aquele impulso, aquela pressão, e se a mola continua ainda resistente, flexível, quando a pressão cede, a mola ela volta ao estado original com mais rapidez. Eu creio de verdade que quando eu consigo não afrouxar na fase da pressão, quando essa pressão passa, e toda pressão passa, eu consigo acelerar um processo que naturalmente seria mais lento, mas eu acelero e cresço mais rapidamente. Eu vou te dar um exemplo. A Lírio é o exemplo disso. Todos os anos e todas as fases que nós passamos por algum tipo de dificuldade, seja em qualquer campo, e nós simplesmente continuamos mesmo na pressão. Quando a pressão cede, a igreja ela aumenta a intensidade e a velocidade do seu crescimento muito mais rapidamente do que aconteceria normalmente. Eu digo isso como pastor dessa igreja há 10 anos, e há 10 anos tem sido assim. Nós não nos damos o direito de ficar tristes. A gente se ocupa tanto, que não dá tempo de ficar melancólico. Não dá tempo. E isso faz suportar a fase da pressão, a pressão passa, e o impulso de crescimento é galopante, é muito mais ágil. É mais ou menos isso que a palavra de Deus tem que fazer com você. Você tem que ouvir a palavra. Você tem que ouvir a palavra para você não paralisar o período das pressões. E é isso que a palavra vai fazer conosco nesta noite. Ok? Evangelho de João, capítulo 13, versículo 30. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 30. Diz assim o texto: assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Deus, muito obrigado por essa oportunidade de trazer tua palavra mais uma vez. O Senhor conhece o meu coração, sabe que eu me sinto um eterno aprendiz. E o Senhor sabe, Deus, o temor que eu tenho quando falo em teu nome. O Senhor sabe que eu não me sinto confortável em falar do teu nome. Eu não posso, Senhor, acrescentar nada além daquilo que o Senhor realmente quer que eu fale. E que eu não atrapalhe, porque eu sei que tem pessoas agora sedentas por uma palavra. Tem pessoas vidradas agora na televisão, no celular, esperando uma palavra que venha trazer sentido para a sua vida, ou trazer uma força para acordar nessa segunda-feira. E a única coisa que eu te peço, Espírito Santo, fala. Oh meu Deus, fala, mas fala mesmo. Fala no íntimo de cada um. Fala tocando em lugares que vai surpreender. Fala, Senhor, e que eu de verdade não te atrapalhe. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu creio que tudo que existe na natureza existe por um propósito maior. Por exemplo, Deus poderia ter nos feito sem a necessidade de dormir. Poderíamos ter um organismo preparados para ficar acordado o tempo todo, onde Ele mesmo, Deus é capaz. O meu coração, por exemplo, não dorme. Ele bombeia o sangue 24 horas. Os meus pulmões não descansam. Do dia que eu nasci até o dia da minha partida, eles não terão nenhuma folga. Mas a minha cabeça, Ele fez, onde se eu não tiver uma pausa de pelo menos 7 horas, 6 horas, para alguns um pouco menos, para alguns um pouco mais, mas enfim, ninguém sobrevive sem dormir. Ninguém sobrevive. A ausência de sono mata. A ausência de sono mata. Mas veja, é proposital.
Essa pausa para dormir é proposital, porque eu tenho órgãos em mim que funcionam naturalmente, sem a necessidade de pausar em momento algum da minha vida, mas o cérebro precisa. A noite também é uma escolha de Deus. Por que o que é a noite? A noite é o mesmo ambiente, sem claridade. O luminar do dia é o sol e o luminar da noite é a lua. A lua não tem luz própria, é o reflexo do sol que bate nela, e esse reflexo do sol que espelha na lua reflete na terra de uma forma menos intensa do que a luz solar. Deus assim projetou: 12 horas claro e 12 horas escuro. Só que a noite para nós sempre é um emblema de dor, de dificuldade. O próprio salmista Davi, que é o maior salmista da Bíblia, enfim, quando ele se refere a momentos difíceis, ele sempre vai usar como metáfora a noite. Ele vai dizer: a minha vida, a escuridão da minha vida, a noite, enfim, a noite escura, a noite fria. Mas enfim, a noite é algo que mexe com a gente. Troca o pneu de um carro na rua durante o dia. Troca um pneu de um carro na rua, na mesma rua, durante a noite. É o mesmo lugar, é a mesma rua, é o mesmo pneu, é o mesmo carro, mas parece que só porque é à noite há uma tensão. Porque pelo fato de não ver, a gente sabe que a gente não tem controle sobre tudo. Esse texto que li a vocês foi a noite de Judas. Uma noite que ele permitiu, e ele, no momento muito importante da vida de Jesus, momento que antecede o início do seu sacrifício, Judas come o pão e sai da mesa do cenáculo e vai vender Jesus. E a Bíblia deixa muito claro esse detalhe em João 13:30, que ele comeu o pão e saiu, e era noite. Essa história que mudou a vida de Judas aconteceu numa noite. A noite não é algo novo para ninguém. Jesus Cristo passou pela noite, as dificuldades da noite, a noite que mexe com a gente, mexe com o nosso coração. Jesus Cristo, foi de noite que ele suou gotas de sangue no Getsemane, foi de noite que ele enfrentou uma agonia terrível, solidão, sacrifício, enfim. Se o próprio Cristo à noite passa por privações, quem dirá nós? Mas eu acredito que toda noite tem um propósito. Em Hebreus capítulo 2, versículo 10, o autor de Hebreus diz sobre a noite de Jesus. Hebreus 2:10: ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante ao sofrimento, autor da salvação deles. O problema é que a gente pode odiar a noite, mas a noite ela faz parte de um processo extremamente natural na vida do homem. A noite faz parte. A noite é um ciclo que se repete. Ou seja, por mais que você queira estabilidade, por mais que você queira segurança, não tem como. A noite faz parte da nossa vida. Jesus Cristo passou pela noite, Judas passou pela noite. E por que a noite é temida? Porque assaltantes preferem a noite. Os filmes de terror, o clímax do filme de terror, onde o serial killer aparece, nunca é de manhã. Que hora que é? É de noite. Porque à noite a gente fica mais sensível. À noite a gente tranca as portas. À noite a gente sabe que tudo fica mais silencioso. E não tem como desmistificar a noite física da noite espiritual. É a noite que a gente tem cansaço, sono, exaustão. Porque momentos escuros provocam exatamente isso com a gente. Ficar muito tempo no escuro, muito tempo num lugar silencioso, causa exaustão, sono e vontade de se apagar. Aí você diz: pastor, tudo bem, e o que isso tem a ver comigo? Tem a ver comigo e com você, que a gente precisa entender que sofrer por algo inevitável não é sofrimento, é burrice. Sofrer por algo inevitável não é sofrimento, é falta de conhecimento, é ignorância. Eu tenho que entender aquilo que eu posso lutar
para adiar, evitar, e aquilo que eu tenho que dizer, não tem como. Eu posso ser muito bom, eu posso ter muito dinheiro, mas eu não tenho capacidade suficiente de me livrar das fases da noite. Não adianta espernear daquilo que você tem que enfrentar e vai enfrentar. A noite de Jesus foi uma noite de separação. A noite de Jesus foi uma noite onde ele se afastou dos apóstolos, dos discípulos. A noite de Jesus foi uma noite de trevas, foi uma noite de terror, uma noite de morte. E Jesus passou por isso e nós vamos passar. A noite de Jesus foi uma noite terrível até para quem não era cristão. A Bíblia diz que o céu enegreceu, trovões, terremotos. A noite da crucificação foi uma noite que atrapalhou tudo. Imagine Satanás vendo o próprio Deus sendo humilhado. Imagine o inferno alvoroçado, demônios felizes. Afinal de contas, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, estava sendo humilhada, ferozmente humilhada. Imagine demônios correndo por toda Jerusalém, tomando pessoas, dizendo: agora o domínio é nosso. A noite é terrível. Satanás parece que controla algumas vezes a noite. Foi naquela noite que Jesus viu a fúria do diabo sobre ele, e depois, até chegar naquela cruz, que teve seu reflexo da sombra da noite também. Agora, se a noite é inevitável, o que eu faço com a minha noite? E aqui eu quero lembrar de Judas. Quando ele sentou à mesa no cenáculo com os 12 discípulos, e Jesus tomando o pão e partiu e disse: esse é o meu corpo que será partido por vós, fazei isso todas as vezes em memória de mim. E depois Jesus toma o cálice em suas mãos, levanta o cálice e diz: olha, esse é o meu sangue que será partido por vós. Era um momento de agonia para Jesus. Mas naquela noite, Judas escolheu ter uma noite diferente. Ele escolheu não ficar com os outros 11 no meio daquela agonia de noite. Afinal de contas, Jesus estava anunciando sua morte, seu sacrifício. A noite é inevitável, mas o que você faz com a sua noite é decisão sua. Na noite de Judas, ele não tinha paz, mas Jesus também não estava em paz. Nenhum outro discípulo estava em paz. Na noite de Judas, ele estava desesperado, e o desespero dele levou a ser um camarada sem ética, vender Jesus, tramar, enfim. Os demais, ainda desesperados, ficaram com Jesus. A noite é inevitável, mas a reação que você tem à noite é sua responsabilidade. No Salmo 139, há um alerta do salmista sobre o nosso coração diante de fases de noite. O salmista está vivendo uma fase terrível, perseguição, Absalão atrás dele, e ele escreve o Salmo 139, versículo 7. Davi diz: para onde me irei do teu espírito? Para onde poderia escapar do teu espírito? Está de noite, mas eu estou angustiado, mas eu não posso ser como Judas. Para onde poderia fugir da tua presença? Para onde? Olha, se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer da minha cama uma sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse as trevas me cobriram, e que a tua luz se tornará noite ao meu redor. Noite ao meu redor, noite ao meu redor. Verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, ainda sendo noite. Porque, está claro? Não. Pois para ti as trevas são como luz. Veja, não há desculpa para você fazer o que você quer, porque você está vivendo uma fase de noite. Deus nunca vai te dar carta branca para você dizer: pelo que eu estou vivendo, eu posso fazer o que quero. Judas, ele simplesmente jogou tudo no lixo, porque ele achou que o desespero daquela noite do cenáculo, e porque toda a pressão justificava ouvir o diabo, justificava ouvir ele mesmo, e ele condenou o seu futuro, condenou sua história. Eu quero dizer a você, eu sinto muito se você está vivendo uma fase de noite. Eu sinto muito se você está desesperado, porque simplesmente não há nada. Eu sei que essa mesma situação que você está enfrentando num outro momento de dia seria muito mais fácil. Aí você fala: pastor, já está difícil enfrentar isso, e à noite ainda. Pastor, olha, já é difícil ficar doente, e ficar doente sem dinheiro, ou seja, ficar doente numa fase que ainda é mais escura.
É terrível. Pastor, já é difícil ficar desempregado. E ficar desempregado com o filho nas drogas. Pastor, se eu fosse só meu filho nas drogas e eu estivesse trabalhando, tudo bem. Se fosse só esse problema e tivesse uma luzinha, tudo bem. Mas pastor, olha, lidar com isso à noite é desesperador. Lidar com isso à noite é frustrante. O senhor tem que entender que eu vou levantar da mesa do cenáculo e eu vou mexer meus pauzinhos. Eu vou fazer minha vida dar certo, meu irmão. Davi disse: para onde eu irei? Porque até a presença do meu Deus à noite dissipa as trevas e cuida de mim. Judas não suportou aquela noite infindável. Judas não suportou aquela noite horrível. Ele não suportou. E como que ele reagiu àquilo que ele não suportou? Fazendo bobagem, tomando decisões. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas você tem a oportunidade de não fazer nada. Sim, você tem a oportunidade. Você tem a oportunidade de simplesmente ficar parado. Você tem a oportunidade de simplesmente calar a sua boca. Você tem a oportunidade de ficar chorando, desesperado, mas no lugar. Porque levantar-se da mesa do rei é sua escolha. Levantar-se da mesa onde Jesus acabou de partir o pão e oferecer o cálice é decisão sua. Vender o plano de Deus é decisão sua. Não venha dizer que você vendeu Jesus porque a vida é difícil. Não venha dizer que você vendeu o teu ministério porque a noite é escura. Porque a noite é escura para todo mundo, irmão. Você não é a última bolacha do pacote. Você não é só você que sofre. Eu tenho pessoas que eu conheço que sofrem muito e estão perseverando. A minha Bíblia diz que não existe nenhuma tentação que seja incomum aos homens. Ou seja, o mesmo problema que você enfrenta hoje, tem alguém no mundo enfrentando, e tem outro alguém enfrentando. Não existem problemas exclusivos para uns. Não tem aquele que diz: olha, parece que só eu passa nada. Tem um monte de gente passando por coisas piores do que você. Então não venha dizer para mim que a sua noite é mais escura do que a dos outros. Não venha dizer que você tem um bom motivo para vender a obra de Deus na sua vida. Não venha dizer que é lindo Jesus, mas não faz sentido porque a noite é escura. Porque a noite é escura para todos. É escura para todos. É escura para todos. E você tem a oportunidade de sentar à mesa de Jesus ainda na noite escura, ou sair por aí fazendo pecado. Sabe por quê? Porque ainda que a noite seja escura e turbulenta, tem um fator que a noite não consegue conter: a presença de Jesus. A presença de Jesus. A presença. Você lembra em Marcos capítulo 10, versículo 46? Havia um cego chamado Bartimeu, numa noite escura. O camarada era mendigo, sentado à beira do caminho. Ele estava lá, ele era só mais um. Não acho que era só Bartimeu que estava ali. Havia milhares de cegos. A entrada do caminho era lugar de comércio. Todo pedinte estava ali. Muitos cegos gritando, muitos coxos gritando, muito barulho. Mas no meio da escuridão, Bartimeu decidiu não ser como todo mundo reage à noite. Como todo mundo reage à noite, se apegando a detalhes, se apegando a esmolas. Ele decidiu, mesmo sendo um cego, pobre, ele decidiu abrir uma clareira à noite. Qual é a clareira? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, ele não diz: dá-me uma moeda. Ele não diz: por favor, tenha piedade da minha vida. Ele não diz: olha, vem aqui senão eu vou me suicidar, porque não é fácil. Ele sabia que haviam outras pessoas. Milagres não são gerados quando você se iguala ao sofrimento das pessoas. Milagres não são gerados quando você faz voz de coro àqueles que se acham malditos. Mas milagres são gerados por aqueles que conseguem colocar de lado suas deficiências e conseguem, como Bartimeu, dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A hora que Bartimeu gritou, Jesus não sei onde estava, mas estava distante. Não imagine que era uma sala VIP, não, muita gente, tipo 25 de março em época de Natal, mais ou menos como o Brás em época de compras, muita gente, muito comércio. Mas a hora que Jesus vê no meio das trevas que tomam todas as pessoas, ver um homem dizendo: no meio das minhas trevas eu consigo ver a glória de Deus. A Bíblia diz que Jesus disse: tragam a mim, alguém me chama, alguém me chama, alguém me chama. Porque é isso que atrai Deus. Deus não é atraído pela gravidade da sua dor, mas Deus é atraído se você consegue dizer, como Davi disse: para onde eu irei no teu espírito? É desesperador, é frustrante, é triste, mas para onde irei no teu espírito? Para onde irei? E a minha Bíblia diz que Jesus abre a vista de Bartimeu, e a vista dele nunca mais foi a mesma. Nunca mais.
Aí você diz: nossa pastor, a minha noite é terrível, meu pecado, minha culpa, meu passado, meus erros, sabe pastor, eu adulterei, eu menti, eu roubei, olha, eu até mereço essa noite mesmo. Mas a minha Bíblia diz em João capítulo 8, que havia uma mulher que estava numa noite terrível. Ela foi pega em flagrante de adultério, ela foi pega na cama. Pegaram aquela mulher, você acha que deu tempo dela se vestir apropriadamente para ir para a rua? Arrastaram ela pelo cabelo. Na lei judaica, a mulher, veja, a lei só para a mulher, o homem fora. A mulher deveria ser apedrejada. Arrastam ela, uma noite escura, uma noite de humilhação, vexame. Talvez quem visse aquela mulher ali poderia dizer: nunca mais ela se levanta. Essa aí já era, essa aí já era. Essa aí, se não morrer com as pedras, vai morrer de fome, porque essa aí ninguém olha na cara dela. Mas quantas situações a gente passa e nós olhamos para a nossa noite e falamos: olha, não dá para se erguer depois dessa. Depois desse pênalti já era. Mas assim como Jesus, ele entra na noite escura de Bartimeu. Ele vê aquela mulher numa noite escura, de trevas, humilhada, no meio de vários homens com pedras nas mãos, tomados de justiça própria. Jesus, ele ajoelha, abraça aquela mulher, e ele começa a escrever no chão. Eu não sei o que ele escreveu. Tem pregador aí que fala que ele escreveu. Eu não sei, a Bíblia não diz o que ele escreveu. A Bíblia diz que ele começou a escrever no chão. Ele escreve, e ele levanta uma voz doce no meio de uma noite escura, de culpa, de pecado, de dor, de injúria, de calúnia. Uma noite que todo mundo poderia dizer: ah, foi pega em flagrante. Dessa noite escura, essa mulher nunca mais. Mas aquela mulher se permitiu ser abraçada por Jesus. A gente fala muito sobre Jesus, mas veja, aquela mulher, ela estava assustada, desconfiada. Do momento que ela foi pega em adultério, ninguém teve uma atitude de carinho por ela, ninguém teve uma atitude de tocar nela, sem que esse toque fosse um toque de força, um toque de puxar. E agora alguém vem do nada. Ela não era uma cristã, nem muito menos uma religiosa, ela era uma adúltera. Mas Jesus chega perto dela, toca nela, ajoelha ao lado dela, escreve o chão, e ela aceita. Tem coisas que você está sentindo, meu irmão, que simplesmente estão aí. Mas não seja arisco. Para de ser arisco. Deixa Jesus aproximar de você. Para. Jesus não é como os homens. Talvez você tenha sofrido agressões constantes, sabe? E a forma que você encontrou para sobreviver é essa defesa, defendendo-se de todos. Continue se defendendo das pessoas, continue se reservando, mas não seja arisco. Porque aquela mulher aceitou o abraço de Jesus, e quando ele abre a boca, ele não fala para ela, ele fala com a noite. Qual é a noite? A noite são as pedras que querem me matar. A noite é a fúria das pessoas contra mim. A noite é esse passado que eu sei que não vai passar. A noite é essa. E o que Jesus diz? Quem? Ok, vocês querem apedrejá-la? Maravilha. Mas quem não tiver pecado, comece. Quem não tiver pecado, joga a primeira. Mas foi como acender uma lâmpada no meio de um quarto escuro. A Bíblia diz que após Jesus falar isso, em algo que estava certo que o que ia acontecer, o desfecho estava fechado, morte, destruição daquela mulher, autojustiça dos sacerdotes, dos homens. Mas foi só Jesus abrir a boca, ele bagunçou todo o sistema da noite, ele bagunçou todo o sistema. De repente os que iam jogar pedras estão envergonhados, mas a vergonha não era da mulher, a vergonha não era da mulher, não, agora ele inverteu. Quem está envergonhado é que tem pedra na mão. E a Bíblia diz que pedra a pedra caíram no chão, e um a um foi indo embora. Como assim? Mas não eram eles que eram juízes, mas não eram eles os donos da noite, mas não eram eles os autores do orgulho, e não era ela a humilhada, não era ela a culpada, não era ela que tinha que ser
ser culpada. De repente os acusadores voltam para casa humilhado, e a humilhada está sem nenhuma condenação, e Jesus olha para ela e diz assim: cadê os teus acusadores? Cadê a tua noite? Cadê a tua noite? Se eles não te acusam, eu também não te acuso. Levanta nessa noite, vá e não peques mais. Se você está vivendo uma noite terrível, eu não sei que pecado, eu não sei que luta, irmão, isso é inevitável, mas deixa Jesus estar perto de você nessa noite, porque a hora que Ele abrir a boca, Ele vai dissipar as trevas, e Ele bagunça a noite. Aquilo que era para matar, agora honra. Aquilo que era para afundar, agora ergue. Aquilo que era para punir, agora cura. Aquilo que era para judiar, agora se torna descanso. Aquilo que era para condenar, se torna absolvição. E os promotores, acusadores, se tornam réus. Deus inverte tudo. Não é porque a noite é fácil, não. É porque Jesus da noite muda tudo. O que você precisa não é sair da noite. O que você precisa não é de uma estação de dia. Porque se Jesus está na noite, a noite vira dia. Não é o dia e a noite que determina a fase de medo, a fase de desespero, mas é quem está comigo. Talvez essa palavra não seja nenhuma novidade para você, mas eu afirmo a você: Jesus está aí. Ele está aí, Ele pode mudar tudo. Ou talvez você esteja numa noite como Estevão: pastor, eu faço tudo certo, tudo certo, tudo certo, e sou humilhado. Tudo certo. Estevão foi apedrejado porque ele pregou o evangelho. Ele olhou para um povo incrédulo e falou assim: olha pessoal, vocês são muito organizadinhos, vocês gostam muito do templo, olha, mas Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Só endeusar o templo é pouco. Deus, Ele habita em templos nossos. Nossa, Ele é arrastado para fora do templo. Imagine você ser perseguido porque está pregando o evangelho. Imagine você ser apedrejado. Ele é arrastado, colocado na entrada da cidade. E diferente da mulher prostituta, olha que interessante, a mulher prostituta, Jesus permitiu que ela fosse livre das pedras. A adúltera, o Estevão, que não adulterou, Jesus não livrou ele das pedras. Nem sempre Deus vai me livrar da noite, das pedras da noite. Mas a Bíblia diz que no meio das pedras, Estevão, enquanto sangrava, enquanto tinha fratura no crânio, enquanto atiravam pedras nos seus pulmões e ele perdia a respiração, talvez enquanto esmagavam os seus olhos, no meio daquela noite onde o corpo dele estava sendo morto, e ele foi morto, a minha Bíblia diz, e ele diz: eu vejo os céus abertos, eu vejo o Filho de Deus, Jesus Cristo, em pé. No meio do pior momento físico de Estevão, ele viu o que nunca na Bíblia nenhum outro homem viu. Em nenhum outro texto, nenhum homem se dirige a Jesus em pé no trono. Mas no pior momento da vida de Estevão, ele não negou sua fé, e ele viu Jesus em pé para recebê-lo. Quando você vê Jesus no meio da sua noite, as dores são anestesiadas pela glória de Deus. Os sangramentos simplesmente não são nada perto do que você vê. Para que ligar se eu estou morrendo? Para que ligar se eu estou tendo hemorragia? Para que ligar se a última pedrada arrancou minha orelha? Para que ligar se agora a última pedrada arrancou meus lábios? Para que ligar se a última pedrada arrancou meu couro cabeludo? Para que ligar se eu acabei de cair com o rosto em terra, tomando uma pedrada que alguém jogou com muita fúria na minha nuca? Para que ligar para esses detalhes, se no meio dessa noite eu vejo o meu Deus em pé no trono? E a Bíblia diz que Ele entregou o seu Espírito, e ainda repetiu a oração de Jesus: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eu quero dizer para você que as noites são inevitáveis, e sofrer pelo inevitável é burrice. Sofrer por estações inevitáveis é burrice. A Lírio tem vivido um bom momento como igreja, mas eu não me iludo, as noites vão vir também. Eu não posso ser só um pastor de dia, eu tenho que ser um pastor de noite. Eu não posso ser um
crente de dia, eu tenho que ser um crente de noite, eu tenho que ser um adorador de noite, eu tenho que ser um adorador de noite. Eu tenho que trocar o pneu de dia, e se furar o pneu, eu tenho que trocar de noite também. A questão é, o que eu faço? A noite de Judas foi a noite da traição. A noite de Judas, ele fez o que ele queria fazer. E aonde ele acabou? Ele acabou se suicidando. A Bíblia diz que ele se enforcou. E a noite da mulher adúltera? Acordou absolvida. E a noite de Estevão? Vai entrar para a história como o único homem que viu Jesus em pé no trono depois da ascensão. E a noite de Bartimeu? O homem que gritou no meio da sua miséria: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quem está com você na sua noite hoje? Uma garrafa de cerveja? Um plano de vingança? Um site de compras para estourar o cartão de crédito de um dinheiro que você não tem, só para se sentir melhor? Comprando o que não precisa para impressionar quem não vai com a tua cara? Ou você vai dizer como Davi no Salmo 139: no meio da noite, para onde irei da tua presença? Para onde? Se eu descer aos mais altos, se eu subir ao mais altos céus, tu lá estás. Se eu descer às profundezas, tu estás. Eu quero orar por você. A noite é inevitável. Eu não sei se você vai ser livre da noite com a mulher adúltera. Eu não sei se você vai ver a noite como Bartimeu. Eu não sei se você vai morrer à noite como Estevão. Mas em todos os três, não terminou com vergonha e morte, terminou com vida. A única noite que terminou com morte foi a noite de Judas, porque na noite ele fez o que queria. Você não tem o direito de fazer o que você quer só porque está à noite, só porque você está com medo, só porque você está em pânico. Você não tem esse direito. Você não tem esse direito. Você não tem esse direito. Não tem. Mas pastor, não tem. 11 ficaram, só Judas foi fazer aquilo. Pai, eu oro pelos teus filhos agora. Eu oro, Senhor. Eu oro porque a noite faz parte de um processo natural. Eu oro porque se o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, no Getsemane, enfrentou a noite suando gotas de sangue, sofrimento, dor, por que eu não tenho a maturidade de enfrentar a noite? Se Deus não poupou o seu Filho unigênito, por que me pouparia? Se Deus não poupou Jesus, por que me pouparia da noite? Mas eu declaro agora, como Bartimeu, eu vou gritar o teu nome na minha noite escura. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, eu estou com muito medo, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, eu estou em desespero, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, eu não quero ser igual a esses outros aqui miseráveis, que ficam na noite se martirizando, que ficam na noite praguejando, que ficam jogando tudo por terra. Não, eu creio que as trevas não impedem a tua visitação. Eu creio que nenhuma noite escura é maior do que é o brilho da tua glória. Jesus, filho de Davi, de repente esse grito chega no ouvido do mestre, e quem vem em direção a Bartimeu é Jesus. O que tu quer, Bartimeu? Quem é você que teve ousadia de me ver na noite escura? Então veja o que tu quer. Eu quero ver na noite, eu quero ter paz na noite, eu quero ter recursos na noite, eu quero ter esperança. Então veja, é isso que você quer? Você vê que eu sou maior que a tua noite? Então receba. Daqui a pouco tem uma mulher no chão. Ela foi arrastada com brutalidade da cama. Ela foi arrastada, talvez chutada, bateram nela, pegaram no braço dela com fúria. Ninguém se preocupou com a imagem dela. Bateram nela, e talvez ela poderia estar toda arisca. Ninguém encosta em mim. Não, eu não confio mais em ninguém. Mas de repente veio um desconhecido,
vem uma presença diferente, uma presença silenciosa, que deita do lado dela, senta do lado dela e começa a escrever no chão. E ela não empurra essa presença, ela não agride, ela não fala: você é mais um deles, você é mais um deles, eu não creio mais em nada, eu não creio mais em Deus. Não, não, ela fica quieta, ela recebe a presença de Jesus. Ela ainda está machucada, ela ainda está sofrida, ela ainda está humilhada, mas ela não rejeita, no meio da noite escura, essa calmaria que a abraça. E daqui a pouco a calmaria abre a boca, e quando a calmaria abre a boca, a acusada é absolvida e os acusadores são acusados. Porque quando eu aceito a calmaria de Deus no meio da minha noite, Ele inverte tudo para confundir os que são, levantando os que não são. Ele faz aqueles que nunca foram ser, para que aqueles que se acharam ser, mostrar que não sou coisa nenhuma. E daqui a pouco talvez você está aí dizendo: pastor Diego, eu estou sendo voluntário, eu me tornei um dizimista, eu me tornei um ofertante, eu estou sendo fiel a Deus, eu me batizei, mas a minha família está contra mim, no meu trabalho está contra mim. É só pedrada, é só pedrada. Sabe o que você vai fazer? Olha para a glória de Deus, porque a glória de Deus é maior que a pedra, a glória de Deus é maior que o açoite. A glória de Deus enquanto acham que estão te matando, enquanto acham que estão arrancando coisas de você, eles nem têm noção, esses inocentes, que você está vendo o próprio Cristo em pé, e você está falando: nenhum machucado é maior do que a glória. Eu vejo essa unção, eu vejo esse poder. Enquanto os demônios acham que te destroem, você vai dizer como Paulo disse: ainda que o meu exterior se desgaste, o meu interior se ergue, porque eu sou sustentado no alto. Pode arrancar o nariz, pode arrancar o pulmão, mas nada compensa eu estar de camarote vendo a glória de Deus sendo manifesta. Receba esse poder, receba essa unção.